Nós falamos aqui na semana passada sobre níveis maiores. Quem estava aqui semana passada? Há 2 semanas atrás, o pastor Marcos falou algumas coisas aqui. Uma delas foi inteligência espiritual. E eu falei aqui semana passada sobre níveis maiores. Nós atingimos níveis maiores, os nossos olhos espirituais serem abertos e treinados para enxergarmos as coisas que Deus tem para nós no âmbito espiritual também. Porque no nosso olho carnal aqui, terreno, nossa visão é muito limitada. Amém? Por mais cursos que você faça nessa terra, por mais treinamentos que você tenha, existe algo que só Deus, só o Espírito Santo vai revelar a você. Amém? Tem coisas do Espírito Santo para mim e para você que nem a NASA descobriu ainda. Já pensou? Então embarca nessa doideira mesmo, porque é uma doideira viver isso, é você entender e você não entender também, e você fazer as coisas, depois o Espírito Santo te explica lá na frente. Mas isso que é o apaixonante, amém, irmão? Então, o meu pedido, meu desafio para você é se lance mais fundo nesses dias. Se lance a níveis maiores. Em nome de Jesus. Amém, CV? Glória a Deus. Eu gosto de falar bastante amém para você ir concordando comigo que a gente está falando. Que mesmo que você não está entendendo. Você falou amém, você está ligando. Amém? Aí, ó. Legal. E o tema de hoje é a expressão de gratidão. Repita comigo, expressão de gratidão. Já ouviram falar sobre gratidão hoje? Legal, né? Eu gosto dessas coisas, irmãos. A gente não fala, a gente não comunica com quem a gente vai pregar e vem. A Jo já pregou aqui para você em 10 minutos, 15 minutos, e você talvez perdeu a benção, né? Mas ela já falou sobre muito que nós vamos falar aqui essa noite. E ajuda em oração, irmãos. A gente quer ouvir a Jo pregando aqui um domingo, amém? Me ajuda em oração, intercessão aí e convite também. Vai chegar essa hora, amém, Jo? Glória a Deus. Irmãos, na quinta-feira agora, teve um dia... importante, ele é muito importante para os Estados Unidos ali, né, e para o Canadá também, chamado Dia de Ação de Graças. É um dos, ou o feriado mais importante para os americanos, onde eles param tudo que eles estão fazendo para poder almoçar em família, né, e é um dia onde eles expressam sua gratidão por tudo que eles estão conquistando. Amém? Né, e tem uma versão, a gente não sabe ao certo, mas existe uma versão romantizada, né, vamos dizer assim, desse dia que alguns ingleses vieram para a terra ali, em Massachusetts. Eles sofreram bastante com o frio, com o inverno, não sabiam como fazer. E aí os índios daquela região, tem um nome aqui, depois eu vou falar para vocês, Wampanoag. Eles ajudaram, né, os ingleses a cultivar e em um certo outono, eles tiveram uma colheita muito boa, né, tiveram um resultado muito bom. Eles resolveram, assim, fazer um dia de ação de graças, né? Não levou esse nome logo de primeiro. Mas eles resolveram fazer um evento onde eles iam celebrar juntos, né? Agradecer pela colheita, agradecer pelo resultado. E todos se uniram ali, né, naquele ambiente. E isso foi dando sequência nos anos seguintes até se formar o Dia de Ação de Graças, que é muito importante. E você entendermos também que tem um dia específico, mas eu e você precisamos dar graça todo dia. Amém, queridos? Já tinham ouvido falar sobre esse dia de ação de graças, sim ou não? Quem não conhecia esse dia de ação de graças? Uma pessoa, mais alguém? Então é um feriado muito importante e nós, né, no Brasil, a gente não tem o costume de celebrar nesse dia. O Brasil não para, as coisas não param. Ah, pastor, e o Black Friday, né? Dizem que o Black Friday foi porque eram tantas bênçãos que os comerciantes começaram a liquidar as coisas para ajudar. Isso, irmãos, isso aí é invenção do mercado, né? Assim como o Natal, a Páscoa também, tudo virou, né, um momento para vender. Então, o Black Friday não tem nada a ver com o Dia de Ação de Graças, ok? Dito isso, irmãos, por que eu estou falando sobre esse dia específico? Porque isso já está colocado na palavra de Deus para nós, amém? Você crê nisso? Então, o texto em Êxodo 23:16, não precisa abrir agora, esse não é o nosso texto base, a gente vai ler Gênesis, mas o texto em Êxodo 23:16, ele deixa implícito e explícito também ao mesmo tempo, algo para nós fazermos chamado Festa das Colheitas. Não é para nós fazermos, naquele tempo, né, quando eles tiveram resultados muito bons, Deus falou para eles assim, vocês vão parar por 7 semanas, vocês vão celebrar as colheitas de toda a lavoura que vocês tinham. Então foi colocada uma festa chamada Festa das Colheitas, que durava 7 semanas. Com o passar do tempo, os gregos colocaram o nome de Festa de Pentecoste. Agora ficou mais comum para você, né?
Festa de Pentecostes. Então, irmãos, isso já está colocado na palavra de Deus, já foi, né, em alguns lugares ainda é um costume dos cristãos se juntarem, né, não por 7 semanas mais, mas celebrarem. Algumas igrejas fazem isso, algumas igrejas fazem as festas dos tabernáculos, né, algumas igrejas chamam essa festa aqui de festa das semanas. Então você vai ver algumas atitudes diferentes das nossas aqui. Muitas pessoas estão judaizando muita coisa dentro da igreja, então você vai ver muita festa. Festa dos tabernáculos, festas, né, das sementes, festa da colheita. Então, isso já está na palavra de Deus para nós. Por que eu estou lendo isso? Porque eu e você precisamos aprender a dar graças em tudo. Você crê nisso? Esse texto em tudo dar graças, ele ficou muito forte no dia da tristeza. E não é no dia da tristeza, é em tudo. Poxa vida, bati o carro, aí vai chegar lá alguém e fala assim para você: poxa, irmão, mas em tudo dai graças. Não, você tem que dar graças sim no tempo ruim, mas também no tempo bom. Nós temos que dar graça porque nós estamos tendo café para tomar, estamos levantando, estamos com saúde, estamos trabalhando, estamos, né, muitas vezes até estressando no trabalho. Então, eu e você precisamos dar graça em tudo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Amém, igreja? Você consegue fazer isso em tudo? No dia bom, no dia mau, né? No dia triste, no dia alegre, com trabalho, sem trabalho. Você consegue fazer isso? É algo difícil de se colocar em prática, mas a palavra está nos mostrando isso. Então a palavra já veio bem antes, né, desses ingleses que foram ali nos Estados Unidos e decretaram o dia de ação de graças. A palavra está para nós, para que eu e você possamos fazer isso todos os dias. Você crê nisso? E quem consegue dar graças, né? Com certeza esse dia marcante para os americanos é um dia onde eles estão felizes. Com certeza eles estão ali com o seu coração cheio de alegria, com a sua geladeira cheia, com a sua conta talvez recheada de dinheiro. Então eles vão celebrar aquele dia, mas a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, para mim e para você, sermos gratos em todo o tempo. Amém? E um coração alegre, ele formoseia o rosto. Nosso coração, irmãos, ele tem que ser grato, ser carregado de gratidão. E isso vai gerar generosidade. Ok? Quero falar algo com vocês então que está em Gênesis capítulo 47. Abra aí, versículo 13, que fique bem claro. Eu falei o versículo. Gênesis 47, versículo 13. Vai ser assim, irmãos, eu vou ler esse texto, a gente vai falar algumas coisas, depois eu vou voltar nesse texto no final, amém? Mas quero que você guarde esse texto aí, que você marque ele aí. E vamos lá. Versículo 13. Diz assim: não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado, em troca do gado eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José o sustentou aquele ano, em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é o dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó, e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra.
Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Até aí. Amém? Esse é um texto famoso, né? Faz parte da história de José. E aqui é quando José já está por cima da carne seca, né? Ele já é o governador do Egito, já se tornou o Zafenat Paneia, já estava com a moral toda ali, mas se você ler um pouco antes aqui, Gênesis 44, 45, 46, você vai ver muita coisa aparentemente ruim acontecendo com esse homem, até que ele se tornasse o governador do Egito. Então nessa hora aqui ele já está dando as cartas, ele já está mandando em tudo. Amém? Guarde esse texto aí, a gente vai falar algumas coisas em relação ao que nós estamos falando sobre gratidão. Irmãos, a expressão de gratidão, ela não é, como eu falei, somente no dia ruim. Na verdade o texto, né, em tudo dai graças. Então tá ruim, tudo dai graças. Não, tá tudo bem, comprei um carro, em tudo dai graças. Glória a Deus, graças ao Senhor. Amém? Vamos pegar agora os universitários, né? Conseguiu passar de ano. Glória a Deus, aleluia. Graças ao Senhor que nos deu sabedoria e ajudou meu pai a pagar a faculdade. Porque também tem essa parte, viu, irmão? Talvez é mais difícil ainda do que tirar nota boa. Então, graças ao Senhor que nos dá saúde para o meu pai, dá saúde para mim mesmo, se é você mesmo que paga. Nós temos que aprender a ser essas pessoas gratas em todo o tempo, amém? Então, em tudo dai graças, não é um momento específico da sua vida que você tem que dar graças, é a sua vida inteira. Amém? Então a expressão de gratidão é a minha e a sua vida 24 horas por dia. Como eu falei, segura esse texto aí, às vezes a gente tem a vontade de passar por cima, mas esse texto tem tudo a ver com a minha e a sua vida expressarmos ao Senhor em todo o tempo gratidão. Não sei se você sabe, mas a palavra diz que eu e você já nascemos pecadores. E Jesus vem e faz o quê? Nos redime. Gratidão, porque eu sou salvo. Tem algo que eu acho fantástico na palavra de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu Deus. Gratidão, irmãos. Expressão de gratidão. Porque eu fui salvo pelo Senhor. Então a minha e a sua vida precisam falar mais alto do que as circunstâncias do que nós estamos vendo ao nosso redor. Amém? E também no dia ruim, irmãos. Eu já passei por dias ruins, vou passar por mais outros. Então nós precisamos aprender, ainda nesse tempo, entregar gratidão ao Senhor. Aí fica mais difícil, né? É ou não é? Você é daqueles que consegue dar mais graças ao Senhor no dia ruim ou no dia bom? Existe essa diferença. Mas acredito que a grande maioria consegue expressar mais ao Senhor gratidão no dia bom. Poxa vida, se você ganha hoje uma passagem para Cancún com a sua família toda, 15 dias, tudo pago. Já pensou? Ô Jesus, escuta nós. Mas com certeza você vai. Uau! Glória a Deus! Aí Deus é bom. Né? Mas um dia ruim, irmãos, o dia da doença, o dia da tristeza, Deus continua sendo bom. É aí que eu e você precisamos treinar o nosso espírito, treinar e alcançar níveis maiores, conforme a gente falou semana passada, que foi uma mensagem top, né? Em relação a nós entrarmos nesse ambiente espiritual. Irmãos, a gente está anos na igreja, quando a gente pede para abraçar e colocar uma palavra profética no coração do irmão, a gente não consegue. A gente fala, tudo bem. Está tudo bem, está tudo certo, mas irmãos, você precisa saltar essas muralhas que estão te impedindo de alcançar níveis maiores nesses dias. Eu falei que em Ezequiel 47, né, existe lá um convite para nós nos apresentarmos ao mergulho. E muitas vezes a igreja está esperando uma enchente vir, né? O Espírito Santo vai vir, vai varrer tudo, irmãos. Nós temos que mergulhar. E foi sendo levado 500 metros ali, tinha um pouco de água, depois mais 500 tinha mais um pouco de água, depois mais 500 tinha mais um pouco de água, até que não dava mais para caminhar, tinha que nadar. Foi essa palavra que a gente falou semana passada. Então nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser uma expressão de gratidão o tempo todo. Fica claro isso? Glória a Deus. Vamos treinar isso todos os dias, amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero falar sobre uma atitude específica da gratidão chamada generosidade. Repita comigo, generosidade. Repita comigo, eu sou generoso. Glória a Deus, irmãos. O testemunho da nossa igreja é uma igreja generosa. Amém?
E isso é só o começo, amém? Ano que vem, 320 presentes, amém? Amém? Glória a Deus. É assim mesmo. E aí, irmãos, a gente precisa entender que a generosidade, ela é uma expressão de gratidão e bondade. Nós precisamos entender que generosidade faz parte do fruto do Espírito. Amém? Lá entre os 9 pontos do fruto do Espírito, um deles é benignidade. Você sabe o que é isso? Benignidade não é bondade, porque bondade vem logo em seguida. Né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade. Qual a diferença, pastor? A bondade, irmãos, é aquele ato fora, é o que todo mundo vê, você fazendo alguma coisa. Sabe aquela história de você dar uma cesta e tirar um selfie? Tipo aquilo ali é a bondade, você está fazendo, as suas mãos estão fazendo, mas a benignidade trata do caráter do homem, como ele está fazendo aquilo por dentro. Amém? Ficou claro isso? A bondade então eu vou fazer, né? Eu sempre uso o exemplo do filho tirando lixo de casa. Filho, tira o lixo lá pra gente, né? Aí tira o lixo quieto e vai e leva, mas o coração dele está borbulhando de raiva. Que droga. Por que eu? Por que não meu irmão? Sabe? E não está honrando a mãe com aquilo ali. Porque a honra está no coração. E essa é a hora que o pai e a mãe olham para o filho, né? Irmãos, então nisso não tem honra e nem gratidão, coisa nenhuma. Só tem uma obediência ali meio que forçada. Então a benignidade, ela está mais relacionada ao caráter da pessoa, como ela está fazendo aquilo por dentro. Quando você paga alguma coisa para o seu irmão, como que você está por dentro? Né? A gente costumava ouvir muito aqui, há anos anteriores, que a verdadeira, né, oferta, a verdadeira honra, é quando você leva uma pessoa para jantar, que aquela pessoa não tem condição de te pagar de volta nada. Aí é top. Sabe isso, irmãos? Então isso está relacionado com a benignidade, a bondade é o ato fora. Amém? Então o coração grato, ele também é generoso. E eu quero falar aqui sobre 2 aspectos da generosidade, da gratidão. Um está atrelado ao outro. Aí eu quero falar sobre a generosidade para com os outros e a generosidade para com Deus. Ok? Por que isso, pastor? Porque quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento de todos, Jesus pega os caras de volta. Eu amo isso em Jesus. Quando os fariseus vinham, né, usando da palavra, usando ali dos estudos para pegar Jesus, Jesus pegava eles primeiro. E quando eles perguntam assim, agora nós vamos pegar Jesus. É um monte de mandamento. Jesus, qual que é o maior? Jesus tinha uma resposta. Em Lucas capítulo 10, 27, ele diz assim, ó. A isso respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E além disso, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Vamos fazer aqui jargão de pregador agora. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem que me amar como você ama você mesmo. Então por que eu vou falar nesses 2 aspectos? Porque justamente é o amor aonde Jesus nos mostrou. É o amor para com o outro que é difícil de viver. E o amor para com o Senhor, irmãos. Esse é o maior mandamento. Então a gente vai falar sobre esses 2 aspectos na questão da gratidão e da generosidade. Irmãos, para pensar. Né? É muito pouco, você que foi salvo, você não merecendo, veio alguém, né? O próprio Deus se fez carne, se esvaziou, morreu por você numa cruz, para você ser grato num dia só do ano. É ou não é verdade? Então nós precisamos mergulhar nesse ambiente poderoso que é a gratidão e a generosidade. Mas sem o Espírito Santo você não consegue, porque isso é fruto do Espírito. Ok? Servir ao seu irmão é fruto do Espírito. Glória a Deus. Então olha só, se você quiser marcar aí, se você quiser abrir, deixar anotado, eu não vou ler o texto todo, porque é muito grande. Mas em Mateus 18, versículo 23, vai ter uma parábola que Jesus conta sobre um rei que queria acertar as contas lá do seu reino, e ele chama um servo que devia para ele 10.000 talentos. Ok? É muita grana. 10.000 talentos, irmãos, equivale a 60 mil, agora perdi a conta, denários. Esse rei quer fazer as suas contas, quer acertar as suas contas, ele chama esse homem que devia uma fortuna para ele, e ele fala assim, olha, você precisa me pagar.
E o servo fala, eu não tenho dinheiro para te pagar. E então o rei fala, você vai ser preso. Ele fala, pelo amor de Deus. Você vai ser preso, tua família vai me servir, você vai me servir. Ele fala, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo, tenha misericórdia, porque eu vou te pagar. E aí o rei, ouvindo isso, viu a expressão dele ali e ficou compadecido e faz o que, irmãos? Ele não dá um tempo para o cara, ele libera, ele perdoa a dívida do servo. Amém? Era uma fortuna que ele devia. E aí esse servo que foi perdoado pelo rei, ele sai na rua e ele vê um conservo, ou seja, um servo dele, um servo do servo, que devia para ele, está escrito aí, quantos denários são? 100 denários? Quem me ajuda? Mateus 18. Quantos denários? 100. Devia para ele 100 denários. É uma merreca, comparado à fortuna que é os talentos que ele devia. E aí acontece a mesma cena, irmãos, isso é uma parábola, amém? A mesma cena ali acontece. Ele fala assim, olha, você vai ser preso, você vai ter que servir, você vai ter que ser escravo. E aí os conservos falam assim, pelo amor de Deus, não faça isso com a minha família. Não me prenda, não me deixe escravo. Sabe por quê? Porque tenha paciência comigo, tenha misericórdia, porque eu vou te pagar. Entende? O servo tinha acabado de ser liberado de uma dívida milionária. E aconteceu a mesma coisa com o servo dele, para que ele liberasse o perdão da dívida. E o que ele fez? Agora a gente lê. Versículo 32. Não, perdão, 27. O rei compadeceu e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que você me deve. E o conservo pediu misericórdia igual a ele. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. As testemunhas viram e ficaram tristes e contaram ao rei. 32. Então o Senhor, chamando aquele servo, que lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que eu vejo aqui desse texto, dessa parábola, irmãos, é que nós sempre imploramos por algo que nós não estamos dispostos a dar. Esse é um dos grandes enigmas e problemas do ser humano. Esse é um dos grandes motivos de discórdia, até mesmo de família. Esse é um dos grandes motivos, irmãos, de desentendimento, porque nós sempre cobramos das pessoas aquilo que nós não estamos dispostos a melhorar ou a curar. E a palavra fala sobre isso também. Por que você olha o cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave no seu olho? Então isso aqui, irmãos, não é um coração que não está disposto, não está, vamos dizer para os dias de hoje, cheio do Espírito Santo, disposto a perdoar as outras pessoas. Esse texto está falando especificamente sobre perdão, porque perguntam para Jesus assim no começo dessa parábola, quantas vezes eu preciso perdoar? Ele fala assim, 70 vezes 7. Mas além disso, aí começa a contar uma parábola. Amém? E você percebe nessa parábola que o coração do ser humano é dessa forma. O coração do ser humano, por si só, o coração ele é endurecido, então ele não vai querer fazer nada para o outro. Então isso não é uma expressão de gratidão, muito menos de generosidade para com as pessoas. E irmãos, o mundo está cheio disso. Pastor, e a igreja? A igreja é pior ainda. Credo, pastor? É verdade. Porque na igreja nós precisamos estar melhores. Então nós não queremos fazer para aquela pessoa o que fizeram para nós. Amém? Deus está te abençoando? Amém? Sim ou não? Você é represa ou você é rio? A verdadeira prosperidade, irmãos, é quando as pessoas veem você como um rio e não como uma represa. Nós, como igreja, precisamos entender por que Deus está nos prosperando. Nós precisamos fazer mais como igreja. Nós precisamos fazer melhor como igreja. Nós precisamos ser igreja de fato. Se você ler o começo da igreja em Atos capítulo 2, irmãos, surreal. Eles vendiam tudo que eles tinham, porque ninguém queria ter mais do que ninguém. E colocavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam o quê? Saíam dividindo, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas. Que loucura é essa? Como que atinge um patamar desse como igreja?
Só com o Espírito Santo, irmãos. Então nós estamos diante de um texto que mostra que o coração do ser humano, muitas vezes, não está disposto a transmitir a bênção que recebeu. Não está disposto a compartilhar aquilo que recebeu. Não está disposto a entregar aquilo, parte daquilo do que recebeu. A palavra diz, irmãos, que coisas que são colocadas na nossa mão, tem o que é semente e tem o que é pão. Se nós comermos a semente, nós ficamos sem plantação. Nós estamos fazendo muito isso. Mas deixa eu voltar aqui para a questão do outro, que essa questão do pão e da semente é lá com Deus. Vamos chegar lá, amém? Então, irmãos, demonstra uma atitude de um coração ingrato. Acabou de perdoar de uma dívida milionária e não conseguiu dar sequência naquilo. Coração ingrato. Represa. Só queremos para nós. E, irmãos, o não perdoar tem tudo a ver com o coração ingrato e maldoso. Concorda comigo? Aquele servo foi perdoado e tinha tudo para perdoar. É como se você tivesse ganhado hoje 3 milhões. Não na Mega Sena, meu irmão. Com um trabalho honesto, né? Suado. Amém? É errado o pastor ganhar dinheiro? Negativo. Aí você encontra alguém que está te devendo. Vamos supor que você estava devendo 3 milhões e alguém te deixou tranquilo. Olha, sabe aquele dinheiro? Fica para você. Guarda para você. Meu Deus, irmãos. Chega a dar um arrepio. Aí você encontra alguém que te deve 300. Aí você quer matar. Mais ou menos isso, entendeu? Então, irmãos, nós precisamos entender que para com os outros, nós precisamos também manifestar misericórdia. Manifestar perdão, quando a questão é perdão mesmo, perdão de pessoa com pessoa. E a dívida, pastor, se for para perdoar a dívida, se for para abençoar aquela pessoa, perdoe. Se for para você ter paz no seu coração, irmãos, faça isso, amém? Mas então nós precisamos entender que eu e você estamos cercados de outras pessoas que vão pisar na bola com a gente. Que você vai pisar na bola com outras pessoas. Que você vai precisar pedir perdão. Que outras pessoas vão pedir perdão para você, irmãos. Como está o nosso coração em relação a isso? Como está a nossa gratidão hoje para abençoar os nossos irmãos? Como está hoje, irmãos, o nosso entendimento do que é de fato, um dia não, mas uma vida de ação de graças? Quais são as ações de graça que hoje eu tenho feito com os meus irmãos? Como eu falei aqui, né? Eles se juntaram lá no dia que foi instituída a ação de graças, se juntaram lá a tribo indígena com as pessoas que estavam ali, os americanos, junto com os ingleses e tudo mais. E o engraçado é que na festa das colheitas aqui que eu falei para vocês, também era interessante que os pobres vinham se sentar ali, né? Os mendigos vinham se sentar nas mesas, então era para todo mundo fazer o quê? Celebrar, porque todos tinham alimento, todos tinham com o que comer. Quando Paulo fala ali em Coríntios, quando ele está falando da ceia, né, em 1 Coríntios 11, o texto é bonito, né, porque eu recebi do Senhor, que também lhes ensinei, né, que na noite que foi cear, pegou o pão e tudo mais. Mas antes, irmão, sabe o que ele está tratando? Ele está tratando a igreja. Ele está falando assim para a igreja, olha, vocês, porque naquele tempo a igreja se juntava, né, a igreja tinha os ricos, tinha os não muito ricos e tinha os pobres. Tinha pessoas naquele tempo que não tinham que levar na comunhão. Então os ricos levavam a comunhão, faziam sua panelinha. Tem panelinha ainda hoje na igreja? Sim ou não? Bastante, né? Amarrado Jesus. Então os ricos levavam lá, imagina um carneiro, né? Um pão, sem fermento. Né? Um sonho com creme, meu Deus, que delícia. Então tinha de tudo naquela mesa, só que eles se juntavam, os ricos começavam a comer, e as pessoas que não tinham condição, que era a mesa, né, a ceia do Senhor, não é como a gente faz hoje, né, só um pedacinho ali, mas era algo farto, e eles começavam a comer sem convidar as pessoas ao redor, e Paulo vem assim, fala, cara, vocês estão malucos? Vocês vêm aqui, vocês trazem comida da sua casa para vocês comerem sozinhos, sem dividir com a igreja? Está errado. Porque, irmãos, o coração do homem sempre foi assim, inclinado para isso. Então existe uma chamada aqui para nós essa noite, para que nós sejamos mais generosos com as pessoas ao nosso redor. Mas é costumeiro do ser humano, irmãos, cobrar aquilo que não está disposto a fazer. Sabia que a pessoa que mais te incomoda, vou pegar o contexto igreja. A pessoa que mais te incomoda na igreja é a que faz exatamente o que você faz? Ou na maioria das vezes é assim? Mas é para não ficar feio para nós, a gente quer cobrir o nosso erro com o erro dos outros. É sempre assim. Então, irmãos, que eu e você, como igreja, como filhos de Deus,
possamos expressar misericórdia para com o nosso próximo. Amém? Você está disposto a fazer isso, sim ou não? Procure alguém essa semana. Procure alguma causa essa semana. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você tem mãos. Faça uma ação de graça a alguém essa semana. Pastor, mas a ação de graça já passou. Irmãos, igual eu falei, é todo dia. É todo dia. Amém? Irmãos, você já teve experiência de você entregar assim, vamos, sei lá, um babalu para alguém e fazer diferença na vida daquela pessoa? Funciona, irmãos. Funciona. O lance do bombonzinho no supermercado. Funciona. Vários testemunhos você ouve daquilo. Olha, aquilo que eu precisava escutar, que Jesus me amava. Olha, ele me trouxe para a igreja de volta. Glória a Deus, irmãos. Eu falei semana passada e eu repito. Eu amo, eu acredito na igreja. Amém? Eu amo, irmãos, acredito na igreja porque foi por ela que Jesus morreu. E nós iremos levar esse evangelho, irmãos, para toda a terra. Cabe a nós fazermos isso, mas nós não estamos dispostos a perdoar as dívidas, a perdoar o que fizeram com a gente de errado, de triste. Irmãos, como que a gente vai, de fato, conquistar essa terra para o Senhor Jesus? Amém? Então cabe a nós entendermos o que foi feito por nós na cruz. Entendemos que já fomos perdoados de muitas coisas que fizemos. E também nós possamos perdoar os próximos. Amém? Está dado o recado? Vamos lá então, preciso correr agora para com Deus. Amém? Gratidão, generosidade, bondade para com nosso Senhor. O texto em Romanos capítulo 8, 31 diz assim, ó. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Você já parou para analisar a Bíblia, como a Bíblia é a teu favor? Já fez esse teste? Vou pegar a Bíblia aqui e ver se ela está contra mim, se ela está a meu favor. Irmãos, ela é a teu favor, amém? Olha isso aqui, se o Senhor ele não poupou o seu filho, pelo contrário, entregou a mim e a você. Se ele fez isso com seu próprio filho, como ele não dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Amém? O que são todas as coisas? São todas as coisas, mas a palavra em Tiago diz assim, ó, vocês pedem, vocês não recebem por quê? Porque vocês pedem mal. Tem o que pede e não recebe, né? Vocês pedis e não recebeis. Mas vocês também pedem e não recebem porque pedem mal, para vocês gastarem com o seu próprio deleite. Então o negócio está errado no pedido que a gente faz. Como eu falei, irmão, se você está pedindo as coisas de Deus para você, para que você seja uma represa, irmãos, tome cuidado. Porque a bênção tem que entrar, tem que sair, amém? Sim ou não? Glória a Deus. Então, irmãos, repita comigo, Deus é generoso. Prova, pastor, ele entregou seu único filho na cruz por mim e por você. Ele é ou não é generoso? João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Amém? Que fique claro isso. Não pereça, mas tenha. Aleluia! Deus bondoso, misericordioso, gracioso, nos entregou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. Amém? Ele é generoso, queridos. Então, olha só. A minha e a sua generosidade, a minha e a sua disposição de entregar, a minha e a sua disposição de fazer e obedecer ao Senhor, nos traz revelação. Amém? Vai pegando essas pérolas para você, queridos. Você vai usar ela durante essa semana, em nome de Jesus. Olha só, queridos, quando, lá em João capítulo 8, 56, quando Jesus está falando sobre Abraão, ele fala assim, olha, Abraão se alegrou, pois ele viu o meu dia. O que é isso? Deixa eu tomar água aqui que hoje eu estou. Teve alguém que quis me derrubar essa semana, irmãos, mas em nome de Jesus já foi embora. Amém? Cadê o amém, irmãos? Isso aí. Quando Jesus fala isso sobre Abraão, os caras indagam ele e falam assim, você não tem nem 50 anos, como que você pode ter visto Abraão? Revelação. Jesus fala assim, ó, antes, né, mesmo de Abraão existir, eu sou. Mais uma vez Jesus pegando os caras.
Mas o que ele está dizendo aqui sobre Abraão? Que naquele dia, quando Abraão foi lá fazer um sacrifício com seu filho, o seu único filho, ele pegou, né, a lenha, pegou o cutelo, ele tinha tudo para fazer o sacrifício. Aí Isaac fala assim: ó pai, estou vendo a lenha aqui, está tudo aqui para a gente fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? No instante que Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro, ele está tendo uma revelação nesse instante de quem viria ainda, que era Jesus. Amém? Então Abraão teve essa revelação da parte de Jesus. O que eu quero te mostrar aqui, irmãos? Quando você é generoso, quando você entrega, quando você obedece ao Senhor, você tem revelações do céu, irmãos, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Como eu falei, que ninguém ainda tem posse dessas informações. Você crê nisso, irmão? Estou sendo claro com você aqui essa noite? São bastante textos, mas eu quero que você preste atenção. Então eu preciso falar agora, a gente vai entrar naquele texto que a gente leu no começo. Algo, irmãos, que hoje está envergonhando a igreja, tá? É algo que nós precisamos falar, que é dízimos e ofertas. Como eu falei aqui há uns 2 meses atrás, queridos, o que é estarrecedor no ambiente geral cristão é que somente 20% das pessoas que se dizem generosas e gratas ao Senhor, pessoas que estão celebrando e matando o peru à torta e à direita no dia da ação de graças, não conseguem ser fiéis ao Senhor nessa área. Então, como que nós vamos entender que nós precisamos ser gratos ao Senhor? Nós precisamos expressar gratidão, bondade, generosidade, longanimidade, fruto do Espírito. Nós não conseguimos, irmãos, entender a preciosidade que é entregar isso ao Senhor. Essa é a hora do começo que eu falei que talvez você ia se incomodar um pouco e ia querer andar. Irmãos, em toda a terra, somente 20% da igreja consegue ser fiel ao Senhor nessa área. Nós estamos lá, talvez um dia, na 4ª quinta-feira do ano, matando peru, chamando a família, e loucura para lá e loucura para cá, mas nós estamos infringindo algo que é primordial para nós cristãos. Mas como eu sempre falo aqui, a gente é expert, irmãos, em dar um jeitinho nas coisas. Amém? Posso continuar? Para cima. Então, dito isso, que somente 20% das igrejas conseguem ser fiéis, 20% dos membros, irmãos. E pastor, da nossa igreja, não sei se chega a 20%. Nós estamos de pé. Aleluia. Porque é Deus quem faz, irmãos. E está dando bênção redobrada para as outras pessoas que estão investindo. Sabia disso? Nós falamos aqui, irmãos, gente aqui nessa igreja, eu sei que nas outras igrejas também, compraram casa no meio da pandemia. Vai entender, irmão. Só louco mesmo que entende, só gente que está no Espírito. É ou não é verdade? Glória a Deus. Então, irmãos, diante do texto que nós lemos aqui, eu quero falar com você nesse assunto ainda de dízimo, gratidão, generosidade. Nós vamos falar sobre redenção. Amém? Que Deus me ajude. Irmãos, abra sua Bíblia a gente já leu, né? Gênesis 47:13. Foi isso que a gente leu, né? Gênesis 47:13. Então não precisa abrir não, só deixa aí, se você já está com ela aberta. Nesse instante aqui, José, você sabe disso, né? Ele revelou um sonho para Faraó. Ele tinha 7 vacas gordas, depois veio as 7 vacas magras e elas engolem aquela vaca gorda. E ele vai falar assim: olha, são 7 anos de prosperidade, você vai ter que juntar aí um monte de coisa, depois 7 anos de seca. É isso o sonho ou não é? Aqui já é a parte boa do filme, tá? A parte boa de José já é o final do filme, da parte 5 ali. Então, nesse instante aqui, irmãos, nós precisamos entender o que é a redenção. E a tipificação de José tem tudo a ver com Jesus, amém? Olha só, queridos, você leu comigo aqui que José tinha mantimentos. Na terra não tinha mais mantimentos. Então vem o povo e fala assim: olha, nós temos dinheiro, dá comida, ok. Fez a troca ali, fez a venda, né? Amém? Dinheiro já foi. No outro ano acabou a comida, são 7 anos de seca, 7 anos de fome. Então no outro ano chega o pessoal e fala assim: olha, não temos mais dinheiro, nós temos animais. Então tá bom, dá para cá. Dá os animais aqui, toma comida. Amém? Isso que está escrito lá. Depois, eles falam assim: olha, nós não temos mais animais, nós não temos mais dinheiro. Nós temos a nossa vida e nós temos também as nossas terras. Aí José pega tudo que é deles, até a vida, que fique bem claro, a troco de mantimento. Entenda, irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Porque você vai entender lá no final.
tudo que era deles não era mais deles. Em troco de comida, eles entregaram os animais, o dinheiro, o corpo e as terras. Amém? Nada mais era deles. Aí José faz o quê? Fala assim, olha, é o seguinte, vocês deram tudo que era de vocês, até a vida, para Faraó. Então é tudo de Faraó. Toma de volta a terra, a semente. Vocês vão plantar, vocês vão viver, vocês vão comer, vocês vão criar os seus filhos, os seus netos. Porém, Faraó quer uma parte disso. Para vocês lembrarem que tudo é dele, mas ele quer só uma parte disso. Conseguiram entender? Conseguiram entender onde eu vou chegar? Nada mais era deles, eles eram escravos de Faraó. E Faraó entrega para eles tudo de volta. E fala assim, ó, curte aí, vive aí, planta aí. Entende o que é semente, entende o que é pão, come o que é pão, planta o que é semente. Mas, nas colheitas, vocês vão lembrar que tudo isso é de Faraó, mas ele só quer uma parte. Amém? Você acha que eles ficaram tristes com isso? Vocês acham que eles iam para a igreja, né? De cara amarrada? Poxa vida. Faraó, ó, tentando pegar o que é nosso. Tentando pegar uma parte do que é nosso. Tentando pegar o que é meu. Vocês acham que eles faziam assim? Sim ou não? Irmãos, eles ficavam alegres. Eles ensinavam para os filhos com alegria, porque eles levavam isso a sério. Eles ensinavam para os filhos assim, olha, nós não tínhamos mais nada, filho. Nós éramos realmente escravos. Mas veio alguém e nos ajudou. Veio alguém e nos entregou tudo de volta. Mas nós precisamos lembrar que tudo é dele, mas só vamos entregar uma parte. Amém, queridos? Onde eu quero chegar? Em Jesus e na cruz. Você crê que quando você nasceu você era escravo? Até você aceitar Jesus, você encontra justificação, o Espírito Santo vem em você, você é salvo. Aleluia. Mas foi necessário vir um cordeiro, sem mácula, se entregar por mim e por você na cruz. Então você, quando Adão peca, eu e você temos DNA do pecado, nós somos escravos do diabo. Nós estamos realmente com o nosso nome sujo, nós não temos o que fazer. Aí Deus vem com misericórdia, entrega o seu Filho para que eu e você, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem e morre. E aí eu e você encontramos Jesus e nós fazemos o quê? Somos redimidos, o nome disso é redenção. Alguém pagou o preço por mim e por você. Então eu e você, queridos, fomos salvos, amém? Eu e você éramos escravos do diabo. Aí eu e você hoje somos escravos do Senhor, como Paulo fala em muitas cartas que ele escreve. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Irmãos, você crê que é melhor ser escravo do diabo ou de Jesus? Irmãos, Jesus vem e morre por mim e por você, entrega a vida para nós e eu e você temos vida. Olha esse texto aqui, ó. Colossenses 2,14. Diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Amém? Existia um escrito de dívida sobre mim e sobre você. Então o que acontece, irmãos? Assim como José pega tudo que era do povo e entrega para o povo de volta, fala assim, olha, vocês são escravos, vocês vão fazer tudo que vocês têm que fazer, mas vocês vão dar uma parte para Faraó. Assim é comigo e com você. Quando eu e você entendemos que nós éramos escravos do diabo, Jesus vem e nos redimiu. Nada do que é nosso, que nós achamos que é nosso, entendeu? Você e eu somos mordomos. Quando nós entendemos isso, irmãos, que nada do que é nosso nos pertence, mas tudo pertence ao Senhor, não fica difícil entender que eu preciso ser grato e generoso com a questão também de finança. E sabe, irmãos, esse é o ponto que mais dói na igreja. É o ponto que mais envergonha a igreja. Não estou falando da igreja ICV, estou falando da igreja no geral. É esse o único ponto que Jesus chama de Senhor na Bíblia. Ele chama o dinheiro de Senhor. Porque ele sabia, e ele ainda sabe, o poder de governo que a finança tem no coração das pessoas. Então eu mostro para vocês que vem Jesus, nos redime, nós não somos mais escravos, ele pega e nos compra por um alto preço. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós temos é dele. Amém? Nós não entregamos 10% para a igreja, nós ficamos com 90% que é dele.
A perspectiva de vida tem que mudar, irmão. A generosidade tem que bater no meu coração, o entendimento, a gratidão. Sabe por quê? Porque eu fico com 90 que é dele. É isso que nós temos que entender, irmãos, e é isso que está de fato amarrando e segurando a igreja nesse tempo. E aí sabe o que a gente faz, irmãos? A gente inventa as mais variadas lorotas possíveis para nós não sermos fiéis, generosos e gratos ao Senhor nessa área. Entendendo tudo que eu falei, irmãos, é justo eu não fazer isso e comer um peru no dia de ação de graça? É justo, irmãos, eu falar que eu sou pleno na minha vida com Deus? Nós fomos redimidos, irmãos, fomos pagos por um alto preço, amém? Diga amém. Pastor, como que eu faço isso então? Depois entendendo que Jesus pagou a dívida, despojou os principados, sabe o que é isso? Meu Deus, eu preciso ler isso aqui. Abre aí, irmãos, Colossenses 2,14. Quem achou, diga aleluia. Vocês são rápidos, hein? Essa versão aqui que eu amo. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Olha o 15, irmãos, olha o que está escrito no 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é despojar? É quando as pessoas venciam uma guerra, um exército contra o outro, um vencia o outro, o que ganhava, despojava. O que é isso? Pegar as posses, tirar aquilo que é deles e pegar e levar embora. Quando Jesus fez isso e morreu na cruz por nós, ele aqui está dizendo que ele despojou os principados e potestades, propriedade. Eu e você agora somos dele. Ele morreu para que você tivéssemos vida, irmãos. Então, tudo que nós temos, conquistarmos e ganharmos e enriquecermos, pertence ao Senhor dos Exércitos. Pode dizer amém? Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, precisamos ser imitadores de Deus. Em Salmos 23, versículo 6, quando Davi está falando ali para nós sobre o Senhor ser o pastor e nada faltar, o verso 6 ele diz assim, ó: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Amém? Repita comigo: bondade e misericórdia me seguirão. Então vai vir de alguém para ele, ok? Quem é esse alguém? O Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão, vai vir da parte do Senhor, amém? Efésios 4:32 diz assim, ó: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, amém? Generosidade para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Esse é o último versículo de Efésios 4. E olha como ele começa o 5. Capítulo 5 diz assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus quer que você faça isso como ele faz. Amém? Olha só. Bondade e misericórdia. Deus ele é bondoso, misericordioso. Ele vai fazer isso com nós sempre. Mas Ele está ensinando para que eu e você sejamos imitadores e possamos fazer isso também. Amém, queridos? Glória a Deus. Preciso parar com isso aqui. O último texto diz assim, ó, Mateus 7:12. Assim como quer que as pessoas vos façam, façam vocês também a eles. Aleluia. Fique de pé no